Pedimos aos senhores vereadores tomarem as suas bancadas. Obrigado. Convidamos os presentes a ouvirem e cantarem o hino nacional brasileiro.
Saudamos a todos, em especial o senhor prefeito municipal de Curitiba, Gustavo Frutti, e a senhora vice-prefeita Miriam Gonçalves. A mesa acha-se composta pelas seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Curitiba, Gustavo Frutti, Excelentíssima senhora vice-prefeita municipal de Curitiba, Miriam Gonçalves, Excelentíssimo senhor primeiro secretário, vereador Pedro Paulo, segundo secretário, vereador Paulo Rinck, primeiro vice-presidente desta casa, vereador Felipe Braga Cortes, Excelentíssimo senhor terceiro secretário, vereador Serginho do Posto, e Excelentíssima senhora quarta secretária, vereadora Dona Lourdes. Convidamos o vereador Paulo Salamone, líder do governo, para que faça a saudação oficial em nome desta casa ao senhor prefeito municipal Gustavo Frutti. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Ailton Araújo, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Curitiba, ex-vereador desta casa, ex-deputado federal, doutor Gustavo Frutti, excelentíssima senhora vice-prefeita municipal de Curitiba, advogada Miriam Gonçalves, excelentíssimo senhor primeiro secretário desta Casa Legislativa, ilustre vereador Pedro Paulo, excelentíssimo senhor segundo secretário desta Casa Legislativa, vereador Paulo Rinck, excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Casa Legislativa, vereador Felipe Braga Cortes, excelentíssima senhora quarta secretária desta Casa Legislativa, a estimada vereadora Dona Lourdes. Curitiba, 1º de agosto de 2016. Primeira sessão do segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Senhoras e senhores vereadores de Curitiba, estamos abrindo aqui solenemente, quero também, de uma forma para que sintam-se acolhidos aqui, os assessores, vereador Celso Torquato, assessor legislativo, sempre bem-vindo, o nosso estimado Nelsinho, a Kelly e a Maria Olívia, que assessoram a nossa vice-prefeita, o meu presidente correligionário, Francisco Caetano Martim, presidente do Partido Verde, o Abrão, que assessora o prefeito. Também faço alusão ao segundo vice-presidente da Casa, que vejo aqui agora, o vereador Cristiano Santos. Senhoras e senhores vereadores, de forma solene e regimental, estamos abrindo o último período desta 16ª legislatura. E eu quero reiterar e homenagear a este poder legislativo, homenagear a todos os seus integrantes, aos servidores, servidoras desta casa, a todos indistintamente, aos assessores de gabinete e aos 38 vereadores da cidade de Curitiba. Porque, vereador Johnny Stica, meu parceiro e vice-líder da maioria, podem falar o que quiser, e o tom dos discursos e a forma dos discursos aumentam num período que antecede um processo eleitoral. Mas esta Câmara Municipal de Curitiba
prezado prefeito Gustavo Fruit, está rigorosamente em dia com as suas obrigações legislativas para com a cidade de Curitiba, para com o povo de Curitiba e para com o governo da cidade de Curitiba. Sinta-se, prefeito e vice-prefeita, acolhidos. Temos trabalhado de forma independente e harmônica, e é assim que a cidade vai. Estamos a exatos 2 meses de um processo eleitoral. E que venha o processo eleitoral, que as urnas possam sorrir sempre, porque aonde a urna sorri é porque nós temos democracia, república e liberdade. Esta casa é heterogênea, é idiosincrática. Tem 17 partidos aproximadamente representados dos 35 da República aqui, quase que numa média. É óbvio que muitas bancadas de 1, mas numa média de 2 por partido aqui. E não é fácil. Numa casa, vereador Ailton, e sempre Vossa Excelência terá a minha e a nossa homenagem, que trabalhou transparentemente, que em momento algum, senhor prefeito, criou dificuldade para negociar qualquer tipo de facilidade, que discutiu todos os assuntos à exaustão, matérias menos importantes, matérias de média importância, matérias de grande importância. Votamos aqui o plano diretor para os próximos 10 anos da cidade, e isso é histórico, vereador Tito. Votamos aqui o plano municipal da educação. Votamos a lei de diretrizes orçamentárias, e abro aqui, vereadora Julieta, uma notinha de rodapé para lembrar que a Assembleia Legislativa do Estado não teve recesso este ano porque não votou a lei de diretrizes orçamentárias. Então, de modo que nós, rigorosamente em dia, temos, senhor prefeito, desafios pela frente. Um deles é votar uma lei de extrema importância. E eu concito aos meus colegas, vereador Toninho, vereador Manfron, que nós vamos, e este compromisso nós temos com o povo da cidade de Curitiba, vereador Pires, Vossa Excelência, que preside a Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação, que nós vamos continuar trabalhando até o último minuto deste mandato, até o último minuto que antecede eleições, seja primeiro ou eventualmente no segundo turno, trabalhando aqui, dando coro e fazendo as matérias tramitar. Portanto, a minha saudação, prefeito, a minha saudação, colegas vereadores. Nós todos aqui, executivo e legislativo, nesta gestão, nesta legislatura da casa, não nos desencaminhamos, não caímos no caminho, não cedemos a pressões aliciadoras, não desviamos da nossa rota. E para tudo isso, prefeito, é preciso coragem. E eu volto a insistir o que eu falo aqui, vereador Rogério. É preciso coragem para solicitar o voto do povo ali na esquina. É preciso coragem, vereadora Noêmia, para levar a nossa mensagem e representá-los com dignidade aqui. E a coragem é a matéria-prima da civilização. Sem a coragem, as demais virtudes do ser humano sucumbem na hora do perigo. Sem a coragem, as instituições perecem. Sem a coragem, pastor Ailton, Carla, Noêmia, não haveria a cruz nem os evangelhos. Porque foi preciso coragem. E esta mesma coragem que eu almejo a cada uma e a todos os vereadores, independente da sua matiz ideológica, política, partidária, cada um cumpre o seu papel. E eu tenho sido um defensor da casa. Aonde vou, eu digo,
Se concordam ou não é outro problema e é um direito do cidadão lá fora. Mas que os vereadores de Curitiba trabalham. Aqui, nenhuma sessão, prefeito Gustavo, deixou de ser realizada por falta de quórum. Nenhuma votação, prezado Celso, deixou de ser realizada uma votação qualificada por falta de quórum qualificado. Portanto, vamos todos nós, com o ânimo de todas as horas, que não nos falte esse ânimo, o entusiasmo, para que nós possamos levar esta mensagem ao povo de Curitiba, vereador Hélio. Portanto, bem-vinda esta última período, esta segunda sessão legislativa, segundo período da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura histórica na Câmara Municipal. Esta Câmara não foi até o presente e será julgada agora nesses 2 meses, vereador Rogério. Temos discussões internas, temos divergências, temos caminhos diferentes, mas ela em momento algum foi criticada violentamente como instituição nestes 4 anos. Não fomos atingidos por esta mácula, vereador Aladim. E eu já presto homenagem a Vossa Excelência, presto homenagem ao vereador Jorge Bernardi, presto homenagem ao vereador Ailton, me parece também pelas convenções ao vereador Galdino, que tomaram a decisão, pelo menos é o que me chega aqui, antes do final das últimas atas, de não disputar a reeleição. Mas que fica uma contribuição, cada um ao seu modo, para esta cidade de Curitiba. Pois bem, que venha o segundo semestre, que venham as eleições, porque agora é hora daquele que com transparência, com dignidade, seja vereador, seja prefeito, seja gestor, dizer ao povo de Curitiba o que foi feito e o que poderá ainda ser feito na cidade de Curitiba. Sejam bem-vindos, bem-vindos vereadoras e vereadores de Curitiba. Eu tenho um particular orgulho de ser vereador e colega de Vossas Excelências na Câmara de Curitiba. Os defendo aonde vou, porque os admiro, independente de onde atue e de que forma atue. Mas que trabalham. Ninguém pode dizer que vereador de Curitiba não trabalha. Parabéns, vereador Ailton, a mesa executiva, vereador Pedro Paulo, vereador Paulo Rinck, a esta mesa, vereador Sérgio, Felipe Braga Cortes, a Paulo Rinck, vereador Cristiano e vereadora Dona Lourdes. Sejam bem-vindos. E com essa mensagem eu dou as boas-vindas ao prefeito municipal de Curitiba, doutor Gustavo Fruit, e a vice-prefeita de Curitiba, para a abertura oficial dos trabalhos da Casa do Povo de Curitiba. Tenho dito, que Deus nos ajude e nos abençoe. Isso merece ser vice-prefeito. Temos a honra de conceder a palavra à Sua Excelência, prefeito municipal de Curitiba, Gustavo Fruit. Prezado presidente Elton Araújo, prezada comissão executiva da Câmara Municipal de nossa cidade, prezada vice-prefeita Miriam Gonçalves, líderes partidários, senhoras e senhores vereadores. A presença hoje, mais do que o pronunciamento, é deixar muito registrado o profundo respeito institucional à Câmara Municipal de Curitiba, uma palavra de agradecimento por um período desafiador a esta cidade, a cada um dos seus gestores e de seus vereadores, e uma palavra de confiança com relação ao nosso futuro. Entramos agora no último período desta sessão legislativa. E nesses 3 anos e meio, nessa gestão que completará 4 anos, nós vivemos seguramente a pior crise econômica da história do país. Pela primeira vez na história recente,
nós tivemos um período de gestão em que durante 4 anos, por 3 anos seguidos, tivemos não só a queda do Produto Interno Bruto, como a maior queda do Produto Interno Bruto e a maior queda no repasse de recursos do governo federal, no repasse de recursos do governo estadual e na confirmação da expectativa da receita própria do município de Curitiba. Mas a palavra de confiança, depois de, junto com a Câmara Municipal, com a cidade de Curitiba, passarmos esse período desafiador, que vai exigir, inclusive, na próxima gestão, muita firmeza, muita responsabilidade, em especial fiscal. Curitiba, ao contrário de muitas cidades brasileiras, de muitas capitais, mas principalmente de cidades do mesmo porte, não viveu uma grande crise. É uma das poucas cidades deste porte que, além de manter serviços, conseguiu ampliar os serviços, conseguiu ampliar investimentos e chegamos agora num novo e diferente patamar na gestão pública da capital, o que passa a ser referência e passa a ser o padrão de conduta para os próximos anos. Pela primeira vez chegamos em quase 60% do orçamento na área de educação, saúde e assistência social. Isso é uma mudança radical da história de formação e do planejamento dessa cidade, que se baseou sempre num tripé do sistema viário, do zoneamento e do transporte público. Estas áreas passam a disputar cada vez mais a inteligência e o planejamento, principalmente o orçamento local. Mas pela primeira vez há uma profunda inversão e Curitiba chega num patamar que permite afirmar que a cidade conseguiu acolher não só demandas históricas, mas conseguiu atender nesse momento de crise uma demanda sem precedentes, não só da região metropolitana, mas de 999 municípios brasileiros e de quase 15 mil imigrantes que vieram para cá nos últimos anos. Na rede pública hoje, começamos este ano com 750 crianças imigrantes, que estão na rede pública municipal sem que haja nenhum tipo de repactuação desse financiamento. Assim é também na saúde. Hoje a UPA Campo Comprido volta às suas atividades, mas o modelo de UPA, hoje, ele acaba servindo fundamentalmente para atender a demanda de urgência e emergência, em especial de outros municípios do Paraná, sem que haja uma repactuação desse financiamento. Esta é uma questão estrutural que a cidade e o Brasil vão ter que debater. Mas a mensagem de otimismo, uma mensagem de confiança. Aprovamos projetos importantes, não só da pauta do Poder Executivo, mas da pauta do Poder Legislativo. Procurei e procuramos na gestão, e agradeço toda a interlocução que foi realizada pela liderança, hoje, do vereador Paulo Salamuni, na presidência do vereador Ailton Araújo, com a assessoria e os secretários da Prefeitura Municipal de Curitiba, com os líderes partidários, preservando a pauta local, preservando a agenda local, preservando a tramitação e o tempo de discussão e aperfeiçoamento de muitos projetos enviados pelo Executivo, mas seguramente, há muito tempo, não se estabelecia uma relação e uma agenda tão propositiva e tão pautada em termos institucionais como nós verificamos nesses últimos anos na Câmara Municipal. Mandamos e aprovamos projetos, como a revisão do plano diretor, um tema que gera um debate intenso na cidade. Curitiba tem uma tradição de planejamento e uma tradição de participação e, principalmente, uma multiplicação de setores que querem e têm o dever e o direito de contribuir. A Lei de Patrimônio Cultural, uma antiga reivindicação de quase 40 anos. Pela primeira vez aprovamos e foi aperfeiçoado aqui na Câmara a Lei do Patrimônio Cultural, que permite não só a redução e até a isenção do IPTU, mas a renovação do potencial construtivo a cada 15 anos. A legislação de táxi. Todos acompanharam uma discussão antiga com relação às concessões, permissões e autorizações, mesmo no novo modelo tecnológico. Temas referentes ao novo modelo do transporte coletivo. Curitiba hoje é a única capital deste porte, é a única cidade deste porte que mantém o sistema de transporte sem subsídio. Hoje nós temos uma tarifa que gera uma discussão que se intensificará seguramente nos próximos meses, que é a mais baixa em relação ao salário mínimo. Hoje nós temos uma tarifa que é a mais baixa em relação aos municípios que têm o sistema integrado. Temos uma tarifa que é a mais baixa em relação à metropolitana, lembrando que a região metropolitana tem subsídio do governo do Estado. A legislação referente à ciclomobilidade. Curitiba recebeu um prêmio
e pela primeira vez, de uma entidade ligada à fundação da Fórmula 1, pela primeira vez reconheceu uma cidade da América do Sul, pela redução em 40% dos acidentes fatais, pela diminuição em 70% do índice de atropelamento de idosos e pessoas com deficiência em cruzamentos que têm uma tradição de altos índices de acidente na cidade de Curitiba, e pela melhora de fluxo, em especial do ônibus do transporte coletivo no Anel Central. Vocês sabem, a cidade não foi planejada, a cidade não foi pensada, a cidade não foi estruturada para ter 500 mil veículos circulando em 140 quarteirões. Aprovamos com a Câmara Municipal. Aprovamos temas como o Refis, o Refic, uma antiga reivindicação que permitiu, junto com as auditorias, que nós fizemos pela Prefeitura e com o Instituto Falcone, com a planta genérica que foi revista e aprovada com esta Câmara, um tema sensível e difícil, mas que vocês ajudaram a enfrentar no momento de crise. E com as medidas fiscais, nesse conjunto, e com o Refic, nós conseguimos uma receita extraordinária e uma diminuição de custos superior a 2 bilhões e 500 milhões de reais. Nunca foi feito isso na cidade de Curitiba. Nenhuma capital brasileira fez isso sem crise num período de 3 anos. A votação de projetos sancionados, como da doação de órgãos, para incentivar essa atividade fraterna. A ampliação dos serviços nas bancas de revistas mudou o padrão. A banca de revista de 30 anos tem outro modelo hoje. E nós temos que ajudar a proteger também o nosso empreendedor, o nosso morador e aquele que se dedica à sua atividade em nossa cidade. Os exames para detecção da síndrome de Down, de autismo, a Libra na rede pública. Curitiba é pioneira na inovação social. Nós falamos muito em inovação associada à tecnologia e infraestrutura, mas a inovação social é uma marca cada vez maior, inclusive da cidade de Curitiba. Estão aí os diferentes projetos de acessibilidade e projetos aprovados por esta Câmara Municipal. A questão do cabeamento subterrâneo. Vamos começar a intervenção agora na rua Voluntários da Pátria. É uma tendência da cidade de Curitiba, custa caro isso, mas definitivamente é um caminho sem volta, com lei aprovada por esta Câmara. A Patrulha Maria da Penha, inédita no Brasil. Hoje, mais 6 cidades já implantaram a patrulha no mesmo modelo e mais 10 cidades anunciaram o modelo de Curitiba. Os planos de carreira. É importante esse registro. Nesse turbilhão, nós ficamos, às vezes, muito consumidos, e é compreensível isso, no debate local. Mas Curitiba foi a única capital. Curitiba foi a única capital que, além de dar a correção para os servidores pelo índice inflacionário, nesses 4 anos, conseguiu conciliar novos planos de cargos e salários. E semana passada, o terceiro movimento na educação já começou a cair no contra-cheque e na folha dos servidores da rede municipal de educação. Tanto os professores, mas os educadores se transformaram em professores do magistério infantil. É a única capital brasileira que fez isso. E é a única capital brasileira, primeira e única, que zerou a demanda para as crianças a partir de 4 anos. Nós já começamos a receber os primeiros resultados da Prova Brasil, do IDEB, e podem ter certeza, a expectativa é só para reafirmar o orgulho e o respeito à rede municipal, que seguramente está entre as melhores do Brasil. O Plano Municipal de Educação, que em muitas cidades gerou um debate extremamente intenso, e aqui não foi diferente, mas aqui se construiu canais de diálogo, de solução e de consenso. Isso é uma demonstração também de maturidade do nosso poder legislativo. E agora, nesses próximos meses em que se encerra esse período último período desta legislatura, serão 2 meses intensos, vão exigir muito diálogo, muita capacidade de diálogo, de parlamento, para que, respeitando as posições que vão se intensificar nesse período, será seguramente uma das eleições mais difíceis, duras e até desqualificadas, em razão do momento crítico que vivemos e do sentimento de intolerância com relação à política tradicional. Muitos de nós, e muitos talvez ainda, não tenham percebido a mudança deste cenário, que vai exigir uma postura completamente diferente em relação às outras eleições, mas manter a clareza, a serenidade da nossa parte, também a noção de que esta relação institucional é muito maior do que esse intenso debate que vai ocorrer nos próximos meses, e procurar deixar um legado
de sustentabilidade para o futuro de Curitiba. Temos alguns temas importantes que estão na Câmara para discussão e votação. A Lei de Incentivo à Cultura, que irá permitir praticamente dobrarmos os recursos de incentivo à área cultural da cidade. Cumprimos o plano de governo e, a partir deste ano, a cultura já recebe 1% da nossa receita corrente líquida. O tema relativo à Previdência, esta gestão é a primeira gestão que está rigorosamente em dia com o Fundo de Previdência. Hoje, estamos entre os 9 melhores fundos de Previdência do Brasil, com mais de 2 bilhões de reais depositados. Já repassamos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nunca foi feito isso. Estamos pagando rigorosamente em dia a parte patronal da Prefeitura e o que é recolhido do servidor é repassado, mas também ficou para esta gestão o pagamento de um déficit que foi constatado em 2008. Déficits que foram se acumulando em diferentes momentos da história da cidade, mas que se aprovou uma lei, aprovada por esta Câmara em 2008, cujo impacto se estabeleceu principalmente a partir de 2014. De 0,3% da receita corrente líquida, chegamos a 4% e sob pena de inviabilizarmos as 2 próximas gestões da cidade de Curitiba. Então, esse projeto procura reajustar a recomposição desse déficit, mas com toda a garantia de que chegamos hoje não só no equilíbrio, mas num superávit atuarial com relação ao nosso Fundo de Previdência, conforme consta na mensagem. A revisão da Lei de Zoneamento é a etapa seguinte do plano diretor. É um tema que gera sempre um debate, irá gerar. Cada um de nós tem uma visão da cidade. A cidade hoje não tem muito mais área de ocupação nova. Nós definitivamente temos que discutir um novo modelo de adensamento, a desconcentração da infraestrutura, de investimentos, de crescimento e mecanismos para administrar esses conflitos. De um lado, o desejo da preservação ambiental. De outro lado, o desejo legítimo de novos investimentos. De um lado, o desejo da preservação de áreas históricas da cidade. De outro lado, a pressão legítima para novas unidades habitacionais. Portanto, temos que ter caminhos e instrumentos para compor esses conflitos sem perder a espinha dorsal do planejamento. Esta que é a proposta da Lei de Zoneamento que vem para a Câmara Municipal, que está participando por um intenso debate. E a Lei Orçamentária Anual. Queremos deixar para o ano que vem, mas fundamentalmente para o próximo período de gestão. Um cenário em que, primeiro, tenha como pressuposto o fim da queda da economia. Não é possível e não há planejamento que consiga um enfrentamento com uma queda de economia de quase 3%, de 3 pontos do produto interno bruto ao ano. Não é justo o modelo que está ocorrendo com as cidades brasileiras. Essa é uma discussão que tem que ser enfrentada no Brasil. O modelo do Pacto Federativo faliu, esgotou e vai gerar um processo injusto de pressão em nossa cidade. Eu não sei se vocês prestaram atenção e sabem quantas ambulâncias nós temos em Curitiba. Nós temos ambulâncias que custam por mês R$300 mil. E no sistema do 192, do SAMU e do SUS, ao longo do tempo, a cidade não só assumiu a gestão, mas assume toda a rede de atenção. Hoje, os equipamentos da Prefeitura de Curitiba, que foram comprados, adquiridos e mantidos para atender a população de Curitiba, estão sendo cada vez mais demandados para atender pacientes e usuários de outras regiões, em especial da região metropolitana de Curitiba, com risco de um acidente numa rodovia. Isso a gente vai entendendo como algo natural. É claro que tem um lado solidário, fraterno, queremos atender, mas este modelo está transferindo gradativamente para a cidade um sistema que não tem no mundo. Não existe nenhuma cidade, mesmo cidades grandes do porte de Londres, Nova York, Paris, Roma, que mantenham com recursos da prefeitura exclusivamente, sem subsídio, a rede pública de saúde como nós mantemos aqui. Não tem no mundo isso. Não tem no mundo uma cidade que mantenha com recursos próprios o investimento na educação com 30%, como nós temos aqui. Não tem no mundo isso. Não tem no mundo uma cidade que passe a assumir gradativamente as questões relativas à segurança pública, como nós estamos gradativamente assumindo com a Guarda Municipal. Nenhuma cidade do mundo do porte de Curitiba é abandonada por governos sem subsídio para o transporte coletivo. Só aqui em Curitiba nós assumimos 5 grandes áreas, só com recurso próprio, sem repactuação. Então nós queremos deixar um modelo que não implique aumento da carga tributária. Foi feita a lição de casa, muito dolorida, mas de forma gradativa,
sem afetar profundamente o setor produtivo e as famílias e os proprietários de nossa cidade. A busca do equilíbrio fiscal, não vai ser possível gerar o déficit. É uma mudança também de concepção. Todos que quiserem ser gestores, lembrem que agora tem uma lei de responsabilidade fiscal que condenou a presidente Dilma Rousseff e gerou seu impeachment. Esta lei proíbe que o gestor assine, nos 2 últimos quadrimestres da gestão, qualquer contrato, por mais simples que seja, se não tiver recurso empenhado para ser pago até o dia 31 de dezembro. Quando eu assumi, eu registrei aqui no dia de posse. Nós assumimos com recurso não empenhado até 31 de dezembro de 2012 de quase 600 milhões de reais. Este ano não é possível fazer isso. Se a prefeitura assinar um contrato novo hoje, ou até o dia 31 de dezembro, tem que pagar até o dia 31 de dezembro. Senão eu, como prefeito, e todos os gestores que assinarem, vão ser responsabilizados por improbidade. Isso é uma mudança brutal, porque a pressão aumenta nesse período, mas não pode ser feito. Vamos deixar uma cidade com projetos. A lei orçamentária está deixando definitivamente, o que não tinha também quando assumi. Não só os projetos de conclusão da linha verde, mas as fontes de recurso. Estamos pagando a linha verde agora porque o governo federal, há 1 ano, não repassou 15 milhões para a cidade de Curitiba. Todo o recurso da mobilidade do Brasil, é bom que fique registrado isso também, foi direcionado para concluir obras para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Brasil assumiu um compromisso com as Olimpíadas e as cidades deixaram de ter recurso do PAC da mobilidade porque tudo foi carreado para a conclusão e os investimentos das obras no Rio de Janeiro. Eu espero que haja uma mudança de postura após as Olimpíadas. E, apesar disso, torço muito para que tudo dê certo e que os atletas brasileiros tenham sucesso. Mas a cidade perdeu. Estamos bancando sozinhos, com dinheiro emprestado da agência francesa, com recursos próprios e do CEPAC, 88 milhões de reais em investimentos na linha verde e no Tarumã. Vamos deixar os projetos prontos. Projetos que, inclusive, começam hoje lá da Spaipa, vão começar nos próximos dias do SEASA, com recursos para desapropriação. 2 empréstimos, um junto à agência francesa e outro junto ao BID, no valor cada um de 100 milhões de dólares, com a garantia da contrapartida da Prefeitura, para infraestrutura e pavimentação. Vocês são demandados, e a Prefeitura também, muito por pavimentação. Nós temos uma malha antiga de Antipó que não se sustenta mais, mas é caro. Uma reciclagem, por mais barata que seja, varia entre 800 a 1 milhão de reais. 1 quilômetro novo, 4 milhões de reais. E nós fizemos uma opção, neste momento, prioritariamente, na saúde, com um acréscimo de 40% em valores reais, e na educação. Saímos de 25% para 30%, e na saúde saímos de 17% para 21%. Nenhuma cidade brasileira do porte de Curitiba faz isso. Mas queremos deixar agora para a Lua o novo modelo do lixo, que já está em consulta pública, com recursos, para que não onere mais a cidade, é o maior déficit da cidade. Estamos deixando prontos os projetos e os recursos de infraestrutura e os 5 grandes projetos de mobilidade. Já lançamos o edital da PMI para as linhas da linha verde, Avenida das Torres, Cachoeira, Norte e Sul e na SIC. São projetos que podem superar 1 bilhão de reais, mas com fonte de financiamento e parceria público-privada, e deixando um modelo também que consiga preservar esses índices de aplicação de recursos, em especial na área social. Portanto, na busca de uma cidade sustentável, principalmente sob o aspecto econômico, que tenha a capacidade de se manter inovadora, mas uma cidade que seja mais humana, nesse olhar de inclusão, que consiga manter serviço público, mas que tenha recurso para ampliá-los e com olhar também para a infraestrutura. Isto está fundamentalmente na Lei Orçamentária Anual para o ano de 2017. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração à cidade de Curitiba. Parabéns pelo trabalho realizado. O Paulo destacou aqui a defesa da Câmara. Eu sou testemunha disso e vocês, muitos que eu tive a honra de tê-los em alguns momentos em audiências públicas ou eventos públicos, sempre tenho procurado ressaltar o trabalho da Câmara Municipal. Não é fácil fazer política. Eu incentivo e acho que é corajoso quem aceita fazer política, principalmente nesse momento de profunda descrença. Há uma clara tendência de votos brancos, nulos, abstenção e de pessoas vocacionadas se afastando da vida pública. Reparem, em muitos municípios, nós teremos praticamente candidaturas únicas a prefeito. E mesmo após as convenções, muitos possíveis candidatos a vereador talvez acabem
se retirando do processo. Mas é mais do que nunca um momento de afirmação, de defesa do legado, de defesa das posições assumidas, e saiam de cabeça erguida, que apesar de todas as dificuldades, a Câmara, esta legislatura, ela deixa um saldo muito positivo, não só em relação a legislaturas passadas, podem reparar pelo tipo de cobrança que essa Câmara recebeu, mas em relação a outras cidades, em relação à Câmara dos Deputados, em relação ao Senado, em relação à Assembleia, e em relação ao que acontece hoje no país. Então, parabéns a cada um dos vereadores, cumprimentar o vereador Sabino Piccolo, Bruno Pessutti, Noêmia Rocha, Rogério Campos, Thiago Gever, Beto Moraes de Barba Nova, Julieta Reis, Manfron, Toninho da Farmácia, Colpani, Tico Kuzma, Zé Maria, Mestre Pop, Chicarelli, Chico do Beraba, Professor Galdino, Mauro Inácio, Edson Parulim, boa sorte nesse novo mandato, Aladim, parabéns, Aladim, por tudo que você representa para a cidade de Curitiba e por essa Câmara. Hélio Virbinski, Jairo Marcelino, Jorge Bernardi, Tito Ziglin, Carla Pimentel, Dirceu Moreira, professora Josete, Giovanni Fernandes, Paulo Salamuni, Johnny Chica, que eu espero que case, Pier Paulo Petruziello, Cacá Pereira, e cumprimentar a mesa. Essa querida e maravilhosa vereadora Dona Lourdes, que motivo de orgulho sempre vê-la, eu saio fortalecido e entusiasmado. Obrigado, Dona Lourdes. Vereador Cristiano Santos, o registro, o Parque dos Tropeiros, recebeu lá já R$500 mil em investimentos, e o Canil já recebeu os animais há uma semana, já estão lá em plena atividade. Vereador Paulo Rink, a vice-prefeita Miriam Gonçalves, o vereador Pedro Paulo, o vereador Luiz Felipe Braga Cortes, o vereador Serginho do Posto, e, por fim, uma homenagem a este líder excepcional. O Ailton Araújo, que termina o seu mandato, não será candidato à reeleição, se constitui numa das figuras mais emblemáticas, respeitáveis da história do Legislativo e da política da cidade de Curitiba. Eu tive a honra de conhecê-lo ainda criança, quando meu pai foi prefeito e o destino permitiu que tantos anos depois eu aqui estivesse, com Ailton novamente vereador. Objetivo, duro às vezes, eu sei inclusive com os vereadores, mas muito correto, respeitando as diferentes manifestações e que colaborou e colabora muito com a cidade de Curitiba. A sua gestão, e do Paulo também foi, mas a sua gestão se constitui pelo equilíbrio, serenidade e responsabilidade. Aprendi muito com o seu trabalho. Então, muito obrigado a todos, ao Chico do PV, e que Deus abençoe essa cidade. Agradecemos a Sua Excelência, Prefeito Municipal de Curitiba, Gustavo Frutti, e a senhora Miriam Gonçalves, as demais autoridades que estão prestigiando a abertura do segundo período legislativo da 16ª legislatura. Convidamos os presentes a ouvirem e cantarem o hino da cidade de Curitiba. Posso pegar a tua água aqui? Pode pegar. Toda faceira e bonita.
será jardim luz cheio de rosa, coração do Paraná. Salve cidade querida, glória de heróis fundadores, Curitiba, linda joia, feita de luz e de flores. Curitiba, linda joia, feita de luz e de flores. Cidade linda e amorosa, da terra de Guaiacá, jardim luz cheio de rosa, capital do Paraná. Considerando abertos os trabalhos legislativos deste segundo período ordinário, agradecendo a presença de todos os senhores e desejando sucesso nesse segundo período para que Curitiba tenha atendido às suas demandas, que cada um faça o melhor que puder. Tem coisas que nós desejamos e não podemos. Tem coisas que nós podemos e precisamos desejar e fazer com toda a intensidade. Curitiba, acho que merece o melhor do trabalho de todos nós. Dizendo isso, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã, terça-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara. Agradecendo a todos, está encerrada a presente sessão.